hoje mais um podcast aqui, Paraná Business, uma iniciativa que tem apoio do Lead Paraná. Nós vamos falar sobre tecnologia, inovação e energia. Assuntos que são essenciais para qualquer negócio. E o meu convidado é André Sanches, ele que coordena o Quad. A gente já vai saber o que é essa terminologia que é essencial para os negócios. E também ele é gestor comercial corporativo da NHS. E o Alan Costa, meu amigo de muitos anos, que é um especialista em inovação e co-CEO da ISH Tecnologia. Tudo bem, Alan? Tudo bem, André? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. A conversa aqui vai fluir super bem, porque a gente é apaixonado pelo que faz, né? Então, esse é o primeiro caminho para dar certo, não é? O perigo é ter que fazer esse podcast ser desmembrado em vários capítulos, porque é né? muito Porque assunto, se deixar, né? a gente não para de falar. Com certeza. Primeiro, André, conta o que é o Quad. A gente usa na Casa Lead um Quad da NHS. Ele é um fator essencial para que a gente consiga trabalhar os nossos eventos, ter a segurança, né? A casa é muito antiga, a casa tem mais de 140 anos e ele é um fator que se tornou essencial no nosso negócio para garantir que as quedas de energia, a oscilação de rede não prejudique os nossos eventos e a entrega para os nossos membros, né? Conta o que é o Quad. Legal. Muito obrigado, Elô, Alan. Tudo bem? Bom, o Quad, ele é como nós conversávamos agora há pouco, é um equipamento disruptivo. Ele traz uma ideia, um conceito muito bacana, que é juntar os dois universos. O universo do no-break, que é o business da NHS há mais de 3 décadas, com esse advento da energia fotovoltaica. Então, a NHS ela preparou um equipamento que funciona juntando o que a energia fotovoltaica tem de melhor com o que o no-break, que é o que a gente sabe fazer há muito tempo, oferece. Então, vamos chamá-lo de no-break solar? Então, podemos utilizar essa expressão, no-break solar, sem problema nenhum. Mas o Quad é um inversor fotovoltaico híbrido nacional, 100%. E essa realidade das casas com 100, com prédios centenários, casas antigas e infraestruturas elétricas antigas, elas realmente complicam demais a vida do usuário, da pessoa que precisa que o evento continue, que o negócio continue, e a NHS está aí para isso. E esse estabilizador de energia, né, conhecendo mais o trabalho da NHS, que se tornou mantenedor do Lead no último ano e é nosso filiado, é uma empresa de 30 anos que soube inovar, sobre acompanhar os movimentos, né, da tecnologia, do seu segmento, e a gente tem uma rede de energia muito defasada, uma rede muito antiga, né? Então, muitas vezes o empresário diz, não, isso é superficial, não preciso, mas se ele cai energia e tem um produto que descongela, ou cai energia, queima um equipamento, isso vai fazer diferença no bolso dele, né? Toda bolso diferença. Na operação, né? Na operação. Na verdade, assim, o advento da energia fotovoltaica, ela mexeu com o mundo, né? Todo mundo hoje quer ter se não tem uma energia fotovoltaica em casa. É quase um absurdo. Você, não, mas eu não tenho. Tenho telhado em casa e não tenho. Só que o dilema da energia fotovoltaica é assim, caiu a concessionária por qualquer razão, por uma manutenção programada, por uma ocorrência de uma fatalidade na rede, um poste caído, todo investimento não te serve. Porque só para os leigos como eu, né? Okay. A casa ou a empresa gera energia no fotovoltaico, que é a energia solar. Utiliza e volta para a rede de energia. E devolve para a concessionária. Se cai energia ou tem algum problema na rede, você que gerou energia fica sem rede, sem energia. Existe uma regra chamada antilhamento. Antilhamento é assim, você não é uma ilha. Você não vive isolado das pessoas. Então, se eu continuar gerando a minha energia e você estiver mexendo no poste, por alguma razão, alguém fazendo manutenção, você pode machucar a pessoa, pode até matar uma pessoa que está fazendo manutenção. Então, existe essa proteção. A NHS, ela, há 37 anos já, ela vive de... A gente existe quando a energia da concessionária não está ok. Então, nós falamos assim, peraí, se você resolver, a NHS consegue resolver essa questão. E fizemos um equipamento que, quando a concessionária cai, ele interrompe a comunicação com a rede e ele utiliza a energia que está sendo gerada pelas placas ainda, para você viver a sua vida, tocar o seu negócio, enfim. Não tem uma estabilidade. Exato. Mesmo. Fazemos um dimensionamento do que é essencial. O que é essencial? Você vai ligar o teu micro-ondas o tempo todo, você vai estar com... Enfim, a gente define essa carga essencial como se nós fôssemos tratar com o no-break. Como se nós fôssemos implantar um no-break, definimos a carga essencial e fazemos o Quad trabalhar servindo aquela carga.
Então é bem legal. E isso é genial, né? Porque quando a gente pensa em inovação, né? Inovação é resolver problemas complexos de maneira simples. Sim. E a sacada de juntar a ideia da energia fotovoltaica com a ideia de você interromper a comunicação com a rede numa situação de problema e aproveitar essa energia, que pode até estar armazenada em baterias, para continuar mantendo a estrutura funcionando, é genial. E eu te digo por quê. Porque até pouco tempo atrás, antes da criação de uma solução como o Quad, esse problema as indústrias, os supermercados já tinham, né? Então, caiu a energia no meio da noite, vai descongelar. E esse pessoal, bem ou mal, resolvia do jeito que dava para resolver, normalmente com geradores de energia, etc. Só que, por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito concreto, e eu sou apaixonado por essa solução, justamente porque vi uma solução para um problema meu. Depois da pandemia, nós todos passamos a trabalhar mais em casa, passamos a fazer palestra em casa, passamos a gravar podcasts em casa, isso nós estamos gravando pessoalmente, enfim. E eu, em casa, eu tenho redundância para absolutamente tudo. Eu tenho computador redundante, eu tenho link de internet redundante, eu tenho roteador redundante, eu tenho tudo redundante. Menos energia. Menos a energia. Embora não adianta eu tenha nada geração você de ter energia tudo se você não tem energia. Essa é uma realidade muito comum. Então, assim, isso já aconteceu de eu estar com 300 pessoas online para começar uma palestra, começa uma tempestade. Eu moro em Almirante Tamandaré. Copel, cadê a minha câmera? É aquela. Copel, a energia em Almirante Tamandaré precisa melhorar, porque lá choveu, cai o troço. Então, eu moro num condomínio em Almirante Tamandaré e choveu, cai. E aí começou uma tempestade, a energia foi embora. A minha redundância toda não serviu de absolutamente nada. Então, essa solução ela é muito legal, né? Porque ela caracteriza o que é uma inovação. É você tornar isso amplamente disponível para resolver o problema de um monte de gente de uma maneira que... E essa é a beleza, né? Ela é tão simples e, de certa forma, óbvia, que é aí que está a genialidade. Sim. Puxa, como é que ninguém nunca pensou nisso antes? A NHS pensou. E é engraçado que a gente dá valor para essas coisas que são óbvias, né? Energia e água quando falta. Então, se preparar para não sofrer, né? Isso tanto na casa, né? Tanto o PJ como o CPF, Sim. né? Até você comentou há poucos minutos atrás, você falou, o empresário ele tem o dilema de não entregar a produção dele, não continuar fazendo negócios, né? O mesmo na casa, uma consultoria, um podcast, enfim. Mas a pessoa investe num belíssimo data center, a pessoa investe nos melhores equipamentos, na ponta, na frente de caixa, por exemplo, ou na operação dos computadores com redundância, né? Enfim, tudo muito investido com muita consciência, E aí, se acabar a energia... Temos um baita problema. Sim. Então, vai tudo por água realmente a energia, cada dia que passa, ela é mais essencial para tudo que nós fazemos. E quando a gente fala de inovação, a gente troca muito isso há muitos anos, né? Inovação, como você disse, é resolver problemas de forma simples, né? E muitas vezes as pessoas firulam muito, né? E colocam uma máscara em cima disso, achando que é complexo, mas muitas vezes está muito simples. E a gente vê aqui no Paraná, desde a pandemia, a gente criou uma chancela, uma coluna na Gazeta do Povo que chama Made in Paraná, contando as histórias de empresas paranaenses que cresceram nas adversidades, que superaram desafios e que são punjantes no mercado brasileiro e internacional. Quando a gente fala de tecnologia, de sistema, de energia, muitas vezes a gente fala, veio da China, resolveu na China e a gente importa. E quando a gente vê uma tecnologia paranaense, de uma empresa que nasceu familiar, tá? E nas suas mais de 3 décadas, a gente vê o quanto o empresário paranaense trabalha para inovar permanentemente no seu negócio. Você, como especialista desse setor, né, de inovação, como você vê hoje a realidade das empresas do Paraná pensando Brasil? Eu acho que nós evoluímos muito nos últimos anos. Você usou o exemplo da China, que eu acho muito interessante, pelo seguinte, e antes da China foi a Coreia do Sul, né? Esses ciclos se repetem. Lá na década de 70, mais ou menos, quando a Coreia do Sul começou a produzir automóvel, por exemplo, os carros da Coreia do Sul, principalmente no mercado americano, eram tidos como produtos de baixíssima qualidade. Ninguém queria comprar carro coreano. Sim. Hoje, são vistos como produtos da mais elevada qualidade. Eu tive na China pela primeira vez, sei lá, uns 20 anos atrás, e naquela época você ainda olhava para a China como o centro de produção do mundo de pirataria, de produto com baixa qualidade e com zero de inovação. Tudo era cópia.
o que é a China hoje? Sim. É onde estão sendo criadas as grandes inovações, as grandes soluções e é quem está exportando isso. Ou seja, é um processo de maturação do ciclo de evolução da possibilidade de se gerar inovação, e eu contei essa história toda para trazer para o nosso ambiente, porque eu acredito que nós estamos passando exatamente por esse momento. Se você olhar para a indústria paranaense, se você olhar para o setor de serviços, para o agro paranaense há 10 anos atrás, a gente não tinha nenhuma tradição de inovação, de criar coisas novas, era uma coisa muito mais do mesmo e muito ainda agrícola, no pior sentido da palavra, se é que existe um pior, porque agrícola é sempre bom, o agro é maravilhoso, mas era uma agricultura muito de subsistência quase, né? A gente não tinha um nível de evolução que era competitivo, que nos colocava num patamar mundial. Hoje, como diz o nosso governador, nós somos o celeiro do mundo, o supermercado do mundo, para pegar de novo o exemplo do agro, isso se expande para todos os segmentos, como no setor de indústria. A gente está aprendendo a gerar inovação genuinamente paranaense. E é muito bacana acompanhar isso, primeiro porque eu não sou paranaense, mas quase que me considero, moro aqui no Paraná há mais de 30 anos, e é muito bonito ver o Estado florescer nessa questão de inovação. E segundo, porque isso gera uma infinidade de oportunidades, né? Esse produto Quad, por exemplo, a solução, né? essa ideia de uma solução revolucionária, a quantidade de oportunidade que só isso gera é fantástica. Ela cria profissões, ela cria oportunidades, o que joga por terra aquela história, porque a IA vai destruir os empregos, que a tecnologia destrói os empregos. Pelo contrário, a tecnologia cria novas oportunidades. Claro, exige um movimento de readequação, de reconfiguração, mas que as oportunidades estão aí, isso é inegável. Sim. E quando a gente fala dessa questão específica da inovação na indústria, né, a gente vê aqui o quanto as indústrias... A gente está vivendo um período de pleno emprego, né, então as empresas estão com muitas vagas, dificuldade de colocar essas vagas, recolocar essas vagas, mas a gente vê também muitas oportunidades de cooperação, né? Eu acho que essa é uma entrega que é muito genuína do LEAD aqui no Paraná, que a gente faz isso de forma muito... É o nosso feijão com arroz, né? Então, assim, muitas empresas acreditam que o LEAD é evento, não tem o tempo de evento, mas não precisa em eventos, né? O evento é uma entrega. Mas, por exemplo, tem 2 casos que foi muito interessante da NHS, de 2 produtos ou duas cooperações que nasceram de forma muito espontânea, orgânica, que foi uma ação com a Celta Containers, né, que a gente viu a oportunidade de como os containers, que muitas vezes são usados para refrigeração, mantêm energia se acontece um problema na rede. Lá ali surgiu um novo negócio, uma cooperação entre essas 2 empresas. Também a gente viu que surgiu uma ideia da própria NHS de fornecer para o setor público, né? Como que ficam as escolas, as creches, como que ficam quando falta energia, né? Quando a rede cai. Então, a gente viu, e também acho que teve uma questão com o agro, que a gente conectou a NHS com as cooperativas, porque se eu tenho lá tantos frangos sendo abatidos e cai energia, não adianta ter uma fazenda de solar. Caiu energia, né? Então, a gente vê o quanto a gente coopera e realmente fomenta esses negócios do Paraná, porque muitas vezes a pessoa que está lá cuidando da granja, ela nem lembra que só vai lembrar da importância de não cair energia se cair energia, né? E veja só que interessante o que você está dizendo, né, Elo? Porque o que você acabou de descrever no papel do LEAD, como o LEAD hoje se posiciona muito mais como um canal gerador de oportunidades de networking do que qualquer outra coisa, é mais um exemplo de inovação. Sim. Se você olhar para a história do LEAD de anos atrás, e aqui não tem nenhum demérito, não estou julgando, eu estou só analisando a evolução desse processo, né? Era um amontoado de eventos mesmo, e as pessoas iam nos eventos e saíam nos eventos e era isso. Hoje, a mudança, e aí por isso que eu quis trazer esse exemplo, porque ele é um exemplo de inovação, a mudança de mentalidade no papel do LEAD faz com que ele seja um elemento de inovação relacional dentro da comunidade de negócio paranaense que gera esse tipo de inovação decorrente de conexões, decorrente de interações, ou seja, os eventos passam a ser um instrumento para se gerar negócio, relacionamento e cooperação. E inovação é isso. É como é que você enxerga aquilo que está à sua volta. Com que tipo de mentalidade você enxerga isso, né? As mentalidades mais tradicionais não conseguem sair da caixinha e tem muita dificuldade de evoluir. Felizmente, esse tempo
parece ter ficado para trás aqui no nosso estado. estado. E a gente usa de tecnologia, né? A gente usa de IA, a gente usa CRM, a gente usa Big Data, a gente usa um BI. Tudo isso para organizar esse montante de negócios e fazer essas conexões, né? Mas o humano nunca foi tão essencial, porque se eu não tiver na ponta o executivo que aperta a mão, que conhece quem é o Alan, que conhece quem que é o André e sabe, o Alan é mais discreto, ele não vai em evento, mas o André gosta de se relacionar. Então, se não tiver o humano, esse feeling do humano, de nada adianta a tecnologia, a base de dados, ou ter todas essas empresas na minha mão, né? Porque ela não acontece. E no extremo, veja só que coisa interessante, né? Pela primeira vez na história, uma tecnologia nova traz mais vantagens para as pessoas mais velhas do que para as mais jovens. Porque, historicamente, sempre que surge uma nova tecnologia, uma jovem tem mais facilidade e tal, e os mais velhos têm que correr atrás. Pela primeira vez, uma tecnologia ela é melhor utilizada pelos mais velhos, que é a inteligência artificial. Sabe por quê? Porque a mentalidade dos mais jovens é uma mentalidade de quem nasceu na internet, consome conteúdo muito rápido, é tudo muito 2, 3 minutos, não tem muita paciência de ler coisas em profundidade, assim por diante. O que é IA? Se você não fizer o prompt, se você não souber o que e como perguntar, ela não serve para absolutamente nada. Aí, sem repertório, você não consegue usar. Exatamente. Eu estava pensando no exemplo que você citou da Celta. Quem foi lá visitar o Diego? Acho que Marcos. Quem foi visitar ele lá fui eu junto com o nosso time de engenheiros da NHS para entender, né? A Eli estava no evento, o Fábio estava no evento na ocasião e assim, eu conheci ele lá. Então vai lá visitá-lo. Mais ou menos o que aconteceu conosco lá. E aí eu fui e apresentando a ideia que eles tiveram no evento do LEAD, isso abriu a mente para outras opções. Mas eu posso colocar numa casa de container? Pode, cara. Mas eu resolve. E também dá. Então, assim, o saber que o LEAD proporciona, essa troca de informações, ela é especial. Porque, assim, como é que eu posso resolver um problema se eu não tenho consciência de que existe algo que resolve o meu problema? Inovação. Como que eu sei dessa inovação? Que é tão básica, tão simples, faz tanto sentido. Quando você conta a história do Quad para alguém, a pessoa fala assim, puxa, e acessível, faz todo o valor sentido, ele é praticamente incipiente perto do que ele pode salvar de eletrodomésticos, de equipamentos. Até quando eu vi o valor, é a partir de... A gente pode falar o valor? Pode, né? É a partir de 30 mil, isso, né? O kit completo, instalado, com bateria, talvez. E aí você fala, nossa, mas e se eu perder minha televisão? Quanto custou aquela TV, vezes, né? uma Se eu perder uma geladeira, em casa, o conteúdo da geladeira, às vezes, vale mais do que isso, dependendo do que você tiver lá dentro. Então, assim, você é viável, né? E muitas pessoas, às vezes acham que a inovação ela é cara, ela é inacessível. E não, ela é muito... você tem que saber onde você vai usar a inovação, porque ela também pode atropelar processos, né? Mas quando a gente sabe usar o melhor do ser humano e a tecnologia ao mesmo tempo, isso cria uma oportunidade opções absurda, na né? vida, oportunidades, é isso mesmo. E quando a gente fala, a gente tem, no LEAD a gente tem pautado muito a questão de cidades, né? E o Alan trabalhou, eu conheci o Alan quando você trabalhava no Sebrae, eu trabalhava na FACIAP. E a gente sempre viu, aqui no LEAD, pelo menos eu vejo um ranço, né, uma distância muito grande entre o público e o privado. E o poder público hoje corresponde a 12% do PIB do Brasil, as compras públicas, né? E eu vejo que muitas empresas, elas são meio resistentes, justamente pela questão de corrupção, de não quero, né, manchar meu nome. Sempre que entra um filiado novo no LEAD, André, a gente fala, fornece para órgão público, serviço ou indústria? Não quero me corromper, não. E a gente tem batido muito nisso, né? Que quanto mais órgãos públicos, né? Aí, esfera nacional, federal, estadual e municipal, quantos mais órgãos públicos mais compras públicas tiverem pessoas honestas, mais difícil fica para os corruptos fazerem as engenharias, né? E quando a gente vê dentro do poder público a oportunidade que a gente tem de inovar processo, inovar tecnologia, para o benefício ser do cidadão, a gente vê que a gente tem ainda um caminho imenso para trilhar e muitas oportunidades. O Sebrae, assim como a FACIAP, fazia esse intercâmbio do público e do privado, né? E a gente, né, eu tenho falado muito para a NHS que o produto deles tem um perfil para o poder público que é muito grande. Por quê? Porque é essencial em todos os municípios brasileiros não perder a merenda, não perder o mercado a ser explorado é virtualmente
absurdo, né? Então, e eles hoje não exploram esse mercado. Como que você vê a inovação no serviço público? Legal, Elô, eu acho que assim, primeiro a gente precisa desmistificar essa ideia de que o setor público é ruim e corrupto. Porque o setor público não é nem deixa de ser. Quem são as pessoas, né, que ocupam os cargos eventualmente públicos, né? E a gente sabe que no Brasil essa coisa meio que é cíclica, né? Existem momentos em que isso é menos perceptível no setor público, existem momentos que isso é mais perceptível, né? Exatamente, no setor público. Mas a mensagem aqui é que a gente não pode deixar de olhar o copo meio cheio por causa do copo meio vazio. Sim. Existem estados, existem municípios, existem iniciativas muito inovadoras no segmento público, no setor público. Sérias, de gente que quer transformar, de gente que quer fazer. Eu não estou fazendo nenhum jabá, eu estou falando porque acredito, né? A gente tem sorte hoje de estar num estado, que é o Paraná, que tem uma gestão tremendamente inovadora e até que provem o contrário, tremendamente séria, porque eu nunca vi nada comprovado de coisas que eventualmente possam ter acontecido pouco republicanas. Então, a gente está num momento, numa seara de oportunidade que a gente tem que aproveitar para poder trabalhar com o setor público quando essa maré está favorável. Amanhã ou depois pode mudar, mas o empresário está acostumado com isso, né? A gente vive num mundo em que a gente se prepara para lidar com o pior esperando o melhor. Sim. E aí, se a gente está pronto para aproveitar as oportunidades, a gente consegue nadar de braçada, mesmo no setor público, que tem lá suas dificuldades, é mais burocrático, é mais difícil, mas a questão da corrupção a gente tem que tirar do caminho. Sim. O setor público não é corrupto, a gente tem que partir da premissa São que ele pessoas, né? Exatamente. Se mais pessoas boas estiverem ali, contamina também, né? Eu estive no ano passado, naquele evento lá na Casa da Música, falando do setor público, foi organizado pelo LEED, inclusive, estive lá a convite do LEED, e eu achei muito legal, pensando nessa questão de inovação, as pessoas que estavam palestrando, elas todas diziam assim, nós vamos, ao contrário do que aconteceu até agora, nós vamos premiar o funcionário público que trouxeram uma coisa inovadora, disruptiva, com categoria, assim, isso é o que a NHS precisa. Por quê? Porque não existe muita lisura, até no nosso setor, no nosso mercado de energia, fornecimento de energia ininterrupta, não existe muita lisura de todos os players. Ok, não temos o que fazer. O que a gente promete, a gente entrega de verdade. A NHS promete uma coisa e entrega. Né? E nem sempre é o que a gente vê em alguns processos. Alguns processos de compra, eles não são exatamente cheios de lisura, vamos dizer. E isso deixa a gente fora do jogo. Quando você joga dentro da regra, você fica meio fora do jogo. Então, quando a gente está pensando no setor público trabalhar com inovação, com tecnologias que tragam realmente novas oportunidades, negócios que se sustentem, né? Sustentabilidade para a inovação, que eu acho que é essencial, aí a gente entra aí a gente está falando na mesma língua, entendeu? Estamos bem aderentes a isso. E eu acredito muito que quando a gente faz o bem volta, né? E quando eu acho que mais pessoas com ética, que tenham suas regras bem estabelecidas, que não se corrompam pelo processo, contamina também aqueles que fazem errado, né? Então, eu acho que é um processo. Acho que é um processo. E a gente acredito que está caminhando muito, né, para esse caminho. A gente vê uma nova geração de gestores, uma nova geração de jovens assumindo o poder, que já tem uma questão muito enraizada do que é certo e do que é errado, né? Então, eu acho que esse caminho, a gente está vivendo, acho que um passo para uma nova geração. Eu acho que isso que eu ia falar, acho que tem uma geração nova chegando que está mudando a percepção sobre política. Política, na minha época, eu tenho 53 anos, então faz 33, 35 anos que eu acompanho isso mais ou menos, era visto como uma coisa, política, entrou na política para se sujar, cuidado e tal. E essa geração que está chegando, me parece, ela vem com uma mentalidade de efetivamente contribuir para a transformação. Então, isso é muito importante, por quê? Porque daqui a pouco tem eleição de novo, ano que vem está na hora de votar. E aí, eu tenho certeza que esse nosso podcast, ele chega numa camada da população tremendamente esclarecida. Sim. Mas a imensa maioria da população não tem esse nível de esclarecimento. Então, o que nós,
que temos um pouco mais de acesso à informação, a estudo, enfim, àquilo que acontece no mundo, o que nós temos que fazer, eu acho? Nós temos que assumir o papel de levar a informação para as pessoas que têm menos informação do que a gente. As pessoas que trabalham conosco em posições mais iniciais de carreira, as pessoas que trabalham conosco nas nossas casas, que normalmente são pessoas com um nível de cultura um pouco menos amplo do que seria desejável. Eu acho que a gente tem o papel de levar a informação para essas pessoas, porque esse país só muda pelo voto. Sim. Enquanto a gente colocar CPFs que não tenham a crença de que estão lá por transformação e por dar uma contribuição, nós vamos continuar reclamando, setor público isso, setor público aquilo. À medida que você começa a colocar pessoas que tenham a boa índole e que tenham a vontade de transformar, a coisa começa a mudar. É possível mudar, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E eu acredito muito que o empresário ele tem que ser um ser político. Sem dúvida. Porque muitas vezes, não quero me envolver com política, não quero saber... Se a gente deixa os ruins se envolverem e a gente fica sem voz, a gente tem questões tributárias que não são benéficas para os nossos negócios, a gente tem questões sindicais que nos prejudicam. A gente tem que ter voz, porque senão quem vai ter voz é aquele que vai querer só o voto. Eu sempre falo de vácuo. Então a gente tem que ser seres políticos. Qualquer coisa se estabelece. Então, eu não vou me meter. Cara, você está se sujeitando a qualquer um se meter e a fazer o que quiser. Inclusive, esse dilema que a gente enfrenta na energia, não só em Curitiba, no Paraná, mas em outras regiões até bem mais graves do que a gente, faz parte desse vácuo. Exatamente. É produto desse vácuo. Dessa falta de interesse, falta às vezes, de ação. Mas assim, a nossa infra hoje, ela está surrada. Ela não dá conta. Os que têm carro elétrico hoje já sofrem, porque se você tiver 10 carros elétricos no teu condomínio, 10 carros elétricos no teu condomínio, você já vai ter um problema ali de fornecimento de energia significativo. Então, assim, vai mudar. A gente acredita. Eu tenho muita fé que a gente vai ter uma condição de melhorar a infra do nosso estado, país, mas até lá a gente precisa de socorro. E quando a gente fala, a gente entrou nas últimas semanas num debate muito importante sobre a soberania nacional, A gente está vendo aí questões... Acho que a gente não esperava... Cuidado com o que você vai perguntar, porque eu respondo, você sabe, né? Tá bom. Eu não quero ter cuidado para perguntar. A gente vive num ambiente onde a gente muitas vezes achava que a global... Até eu escutei esses dias o Marcos Troirro falando de uma questão muito, muito legal, que ele falou que a gente não consegue mais ser seres não globalizados, Nós somos seres globalizados. Embora alguns acreditem que podemos, mas alguns que terra plana também. Tem gente que acredita em tudo. Mas a gente vê que cada vez mais a gente está imerso num ecossistema global. E quando a gente vive uma questão como a gente... Acho que a gente não esperava 10 anos atrás viver as guerras que a gente está vivendo. O retrocesso humanitário que a gente está vivendo, de novo isso, com tantas coisas boas e tantas coisas para crescer, a gente vê um absurdo acontecendo, e prejudicando a vida das pessoas inocentes morrendo. E a gente também não imaginava que nesse processo de globalização, onde o mundo se abre para oportunidades, a gente tenha ações retrógradas e ações impositivas, por exemplo, como a questão das tarifas que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil. Só que isso também nos dá a oportunidade de crescer a nossa indústria nacional, porque a gente, como você disse, o que aconteceu lá na China lá atrás, a gente tem oportunidade de crescer aqui. A NHS é uma marca nacional já, a gente opera no Brasil, 100% nacional. Nasceu aqui em Curitiba, mas atende o Brasil inteiro. A ICH também trabalha muito com essa questão da tecnologia e é uma marca nacional que tem um público global. Como que vocês veem essa questão da soberania, essa questão das oportunidades que essas dificuldades nos trazem? Fique à vontade. Vamos lá. A gente, em primeiro lugar, tem que entender que essas oportunidades, elas surgem no momento em que parece que as coisas estão mais difíceis. Isso é muito normal, Então, agora fechou o mercado, meu Deus, como é que vai ser a tarifa para lá e para cá? Parece que o caos está estabelecido. Aqui é onde está a melhor oportunidade de você fazer alguma coisa aproveitando a situação que está criada. Então, isso tem sim um aspecto positivo. Mas poderia ser mais positivo. Eu te explico o que eu quero dizer com isso. Você mencionou a situação complexa que a gente vive no mundo hoje, guerra para lá, guerra para cá, a situação humanitária retrocedendo 30 anos, Mas nós estamos perdendo uma oportunidade como país de se estabelecer como um
polo de salvaguarda nesse mundo complexo que é inacreditável. À medida em que nós tínhamos uma posição de neutralidade no mundo e que nós nos relacionávamos bem com todos os atores desse tabuleiro, isso fazia com que, por exemplo, muitas oportunidades para a indústria nacional fossem geradas. Por quê? Bom, primeiro porque na pandemia nós percebemos que o offshoring nem sempre funciona e a gente começou a falar de nearshoring. E nenhum país no mundo tem uma posição mais estratégica do que o Brasil para funcionar como alternativa à Ásia, para funcionar como alternativa ao Oriente Médio, para que a produção do mundo possa vir para cá, porque nós estamos relativamente perto dos Estados Unidos, nós estamos relativamente perto da Europa, nós estamos numa posição super estratégica que poderia ser aproveitada. A gente, à medida em que exercia essa neutralidade, tinha condição de diálogo com todos os atores sentados à mesa, e isso também é um gerador de oportunidade. O grande problema é que nós estamos perdendo essa oportunidade. Por isso que eu brinquei, né? Cuidado com o que você pergunta que eu respondo. Nós estamos perdendo essa oportunidade porque nós fizemos escolhas tremendamente equivocadas. Escolhas que nos colocaram de um lado da mesa, e eu não vou nem fazer juízo de valor se é o melhor ou se é o pior lado, mas nos colocaram de um lado na mesa que automaticamente elimina o outro lado. E isso, no mundo de hoje, é muito terrível. Qualquer tipo de polarização hoje é nociva, é ruim. E eu acho que nós, empresários, também temos que pressionar como atores da sociedade para que essa situação se reverta. Nós precisamos retomar aquela posição. E quando eu falo de neutralidade, não é a neutralidade apática que eu aceito tudo. Não, é a neutralidade da independência. É a coerência, a possibilidade de ter diálogo com todos. E eu acho que nós perdemos isso, nós precisamos pressionar e buscar os caminhos para retomar isso. Eu gostaria de fazer uma análise um pouco mais no bairro, assim. Quando a gente tem um problema desse, afeta o dia a dia do nosso colaborador lá do chão de fábrica. Por quê? Por mais que isso não se prolongue, por mais que isso não demore a se resolver, esse imbróglio, essa falta de ajuste, de acordo, talvez o mercado dê uma retraída. E que seja por 15, 20 dias, 30 dias, 60 dias, eu não sei, espero que não dure tudo isso. Sim. Só que isso afeta. E o pior, isso causa um represamento. Por quê? Porque o empresário que precisa do equipamento, ele continua precisando, ele só fica receoso. Quem vai investir fica, poxa, com o pé atrás. Isso funciona com indústria, funciona com serviço. Nós sentimos isso na SH, a gente vê isso acontecer todo. E aí, assim, a demanda deixou de existir? Não. A necessidade da pessoa? Não, ela continua lá. Então, o que é que vai acontecer? Aí, se a gente permanece isso por muito tempo, se a indústria não é uma indústria organizada, não é o caso da NHS, mas se ela não é uma indústria sólida financeiramente, se não está passando por um momento muito bom, ele acaba tendo que fazer desligamento. Uma multinacional resolve isso rápido. Corta 20%. Sim. A NHS não tem esse perfil. Ela é uma empresa muito pessoal, no trato com o colaborador. Mas é um problema. Temos um problema. Aí ficamos 2 meses, às vezes, com a produção aquém do que poderia ser feito, porque o mercado não está comprador. E daqui 3 meses, quando a coisa se resolver, a gente não vai dar conta de atender a demanda. Então, é um problema, assim, afeta o macro, mas afeta também lá no micro, é verdade, você tem razão. O colaborador lá no chão de fábrica que, poxa, às vezes nem tem noção do que está rolando. Mas aí o que a gente volta na nossa conversa anterior, né? Essas escolhas mal feitas que refletem em consequências que a gente nem imagina muitas vezes. Pois é. Então, para a gente encerrar, vamos colocar aqui a chance para vocês falarem um pouquinho sobre a inovação do negócio de vocês e a visão de vocês para a inovação no mercado paranaense. Ok. Bom, a NHS ela tem esse DNA de inovação. Então, começou fabricando um no-break semi-senoidal, onda quadrada, né? Vamos chamar como quisermos aí. E aí a NHS, em um momento, vislumbrou, né? O senhor Naldir Cardoso, que é o nosso presidente de honra lá, o fundador da empresa, ele vislumbrou um equipamento que pudesse ser senoidal, com uma entrega de qualidade de onda mais eficaz, muito mais aderente aos problemas dos equipamentos que nós tínhamos no mercado. E ele foi atrás e desenvolveu a tecnologia e hoje talvez é o nosso melhor produto. Aí, algum tempo atrás, a NHS olhou para o mercado do solar e viu que tinha um espaço ali que não estava ok. Então, foi atrás de fazer o Quad, que é o nosso inversor fotovoltaico híbrido, no break solar. Então, esse DNA de inovação da NHS, ele está totalmente ligado com o Estado, totalmente focado no Paraná. Nunca se cogitou a possibilidade de trazer coisa de fora. Nunca
produção, outsource. Não, é a gente que faz mesmo. A gente imprime a tampa do no-break na NHS, a gente injeta o plástico ABS dos no-breaks, a gente faz os chicotes na NHS. Então, a gente realmente tem um compromisso social com a cidade, com a empregabilidade. Então, assim, a NHS, ela trata a inovação com muita responsabilidade e pensando, sim, no nosso Estado. Nós temos interesse que o Estado se desenvolva, que as pessoas se desenvolvam. Permanecer aqui, né? Tem colaboradores lá de 30 anos, a NHS tem 37, tem gente que está com a gente há 37, eu estou só 6, mas a galera tem uma longevidade na empresa. Então, assim, os colaboradores compram isso também. Então, a gente está bem aderente à ideia de inovação e pensando em evoluir o nosso compromisso com o nosso mercado mesmo. Muito bom. E é bom ver isso, que é uma cultura enraizada entre vocês, né, os colaboradores. Muito legal. Isso aí. Bom, a SH é uma empresa de 28 anos que só chegou onde chegou porque é obrigada a inovar constantemente. A gente já está num segmento que é um segmento dominado por empresas estrangeiras, americanas, israelenses e tal, que é cibersegurança. E aí a gente tem que ter inovação no nosso DNA. Né? Embora a empresa tenha 28 anos, eu também tenho só 6 anos de SH. E eu fui para a SH com a missão de dar peso à área de inovação e criar uma área que fosse capaz de desenvolver produtos nacionais de cibersegurança. O que efetivamente aconteceu hoje, essa área virou uma empresa. Nós fizemos um spin-off de uma empresa chamada Safe Labs, que hoje já tem produtos nacionais de cibersegurança, o que é extremamente importante para o Estado, para o país, por uma questão muito simples. Primeiro, pela questão de soberania, né? Cada vez que tem um barulho aí, por exemplo, o fabricante de tecnologia de cibersegurança russo, agora eu não quero mais esse cara aqui e tal. E nós estamos desenvolvendo tecnologia 100% nacional, desenvolvida no Brasil, com mão de obra brasileira, com um contexto brasileiro, focada no mercado brasileiro. Desenvolver soluções nacionais para problemas de cibersegurança também reduz custo e torna isso mais acessível a um número maior de empresas. Porque o que vem de fora, evidentemente, vem dolarizado, isso complica a aquisição, isso torna mais caro. Quando a gente desenvolve produto aqui dentro, a gente tem preço em real, a gente tem custo em real, e aí a gente consegue fazer com que a necessidade de cibersegurança ela possa ser atendida num contingente maior de empresas. E falando da conexão disso com o Paraná, né? Bom, primeiro eu levei a inovação paranaense para o Espírito Santo, onde fica a matriz da SH, para que nós pudéssemos criar esse spin-off. E hoje nós temos várias pessoas aqui no Paraná que trabalham na SH, a gente está crescendo aqui, a gente está desenvolvendo aqui, porque eu, como disse no começo, embora não seja paranaense, me considero paranaense, vivo no Paraná, eu tenho 53 anos, moro no Paraná há 42, sola vermelho, cresci em Jacarezinho. Então, eu gosto de ter esse compromisso com o Paraná, eu adoro o Paraná, eu quero devolver para o Estado tudo aquilo que o Estado me deu. Eu cheguei aqui no Paraná com uma mão na frente e outra atrás, hoje, felizmente, a gente conseguiu construir alguma coisa. Então, o nosso compromisso é sempre de tentar trazer para cá, para o Estado, tudo aquilo que for possível do ponto de vista da inovação, para contribuir, ainda que singela e humildemente, para que esse Estado continue crescendo na direção que tem vindo. Muito bom. E esse é o nosso propósito, né? Trabalhar para fomentar essas parcerias, fomentar esses links que dificilmente vocês se conheceriam, né? Se não fosse a gente pegar na mão de um para outro. Vocês têm que se conhecer. E esse é o nosso propósito aqui no Paraná Business, trazer conteúdos, trazer ideias para que criam soluções que muitas vezes você nem identificou o problema ainda, a gente já criou a solução, né? E esse é apoio que a gente tem dentro da plataforma do LEAD, de conectar empresários, fazer negócio, mas tudo isso com o propósito de gerar emprego e de não ser simplesmente uma iniciativa isolada, mas que a gente integre a comunidade empresarial. Então, muito obrigada pela presença de vocês, e no próximo episódio, mais empresários convidados aqui para debater sobre negócio, falar sobre inovação, mas principalmente falar sobre oportunidades. Obrigada. Obrigado, Elô.